Feliz sábado, igreja. Estamos muito felizes, somos muito felizes, por pertencermos a um povo que trabalha, um povo unido, um povo disposto a fazer a obra do Senhor. Amém? Bom, como a Gisele já antecipou, né, nós temos trabalhado na Ação Solidária Adventista, e eu trouxe aqui nesse momento, para que vocês possam saber como é o nosso trabalho, o que a gente tem desenvolvido durante esse semestre que na verdade, foi concretizado. Eu gostaria que vocês acompanhassem com bastante atenção, porque são dados muito importantes. Vou pedir para isso. Uma breve história da Ação Solidária Adventista. Em 1850, os adventistas sabatistas nomeiam uma comissão para atender às necessidades dos pobres. Em 1860, Ellen White publica um pedido de ajuda para o Fundo dos Pobres. 1874, Ellen White implanta a Sociedade Dorcas na Austrália. Um grupo de mulheres, em 1874, funda a Associação Beneficente Dorcas, nos Estados Unidos. Em 1893, a Ação Médica Missionária Beneficente é implantada e expande-se pelo país, chegando nos anos seguintes a outras partes do mundo. 1902, surge a campanha da recolta, para a expansão mundial da igreja, que posteriormente foi utilizada em projetos sociais. Embora esse recurso tenha se mostrado importante, ele foi insuficiente para a assistência social durante a Segunda Guerra Mundial. 1950, a Associação Geral lança o Seven Day para atuar em situações emergenciais. 1983, o trabalho foi reorganizado e passou a se chamar ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento Social. Em 2010, surge a Ação Solidária Adventista, em todas as igrejas, dedicada a ajudar a comunidade local. A ADRA também, como agência humanitária de atendimento imediato, está para atender em situações de emergência e catástrofe. Eu gostaria aqui de salientar que existe. A ASA não é uma organização governamental. A ASA é um departamento missionário da igreja que busca fazer o trabalho social associado aos outros. A ADRA já tem personalidade jurídica, é uma organização de nível mundial que atende, como eu narrei aqui agora, para os desastres maiores. Mas estamos sempre em conexão, né? Todo projeto, muitas vezes, é associado também com a ASA. Eu gostaria agora um pouco de falar sobre a logomarca que nós temos aqui, que a gente deve reconhecer, né? Vamos para a logomarca? Aí. A logomarca, vocês estão vendo aqui, né, que a gente tem vendo aqui nas camisetas, ela tem um significado. O formato externo do coração é ele que determina e abraça o objetivo da ASA, a solidariedade. Como expressão do amor, é a oportunidade de servir. As mãos. Está dando para ver bem, irmãos? As mãos que se tocam são o apoio distribuído através do atendimento das necessidades materiais, físicas, mentais, emocionais, sociais e espirituais promovidos pela ASA. A junção dos pés tem a posição curvada para fora, ou melhor, a junção dos pés denota a igualdade desde a origem de todos os seres humanos. Ambos os bonecos têm a posição curvada para fora. É um simbolismo de que todos os seres humanos possuem uma capacidade inata de ação. O voluntariado está em condição de servir, enquanto o beneficiário também tem a condição de superar as dificuldades, viver a transformação e, eventualmente, servir. No próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre as ações que a gente já tem desenvolvido. Como eu disse aqui anteriormente, a ASA, ela não é por ser um departamento missionário da igreja, muitas vezes as pessoas confundem, acham que a ASA ela tem que estar suprindo todas as necessidades conforme o governo, conforme as políticas públicas que existem. Não é. A ASA é apenas um suporte. Ela é um braço do município, um braço do Estado, um braço do país,
para que possa, muitas vezes, sanar as dificuldades das quais o governo não tem perna para poder alcançar. Porque a gente sabe que a fome é muito grande, existe uma grande, vamos dizer assim, uma grande devassidão, né, de pessoas morando, tendo situações de rua, morando nas ruas mesmo. Então, a ASA, o que ela faz? Ela tem duas vertentes. Ela tem os projetos dela, que são de ações assistenciais, aquelas que são atendidas na hora. Por exemplo, chega uma pessoa aqui, precisando vamos dizer, de uma comida, de um alimento, de um medicamento, de uma roupa. Então, essa ação que nós vamos fazer naquele momento é uma ação emergencial. Tá? Então, vai ficar bem claro isso na nossa mente. Essas ações devem ser feitas esporadicamente. Devem acontecer em curto prazo. Uma ação assistencial, ela nunca deve permanecer por muito tempo sendo feita. Precisam ser bem administradas para evitar a dependência. Porque muitas vezes você começa a ajudar a pessoa, ela cria uma certa dependência e ela não consegue se livrar daquilo. E o nosso objetivo qual que é? É dar para ela condições de resgatar a sua cidadania, colocar em prática aquilo que ela pode muitas vezes estar fazendo, encaminhá-la para um trabalho, enfim. A ASA não fica dando para a pessoa, dando, para que ela possa, em vez de progredir, ela vai regredindo. Pode causar retrocesso individual ou coletivo. E pode gerar também, essa questão de ficar doando assim, sem critério, uma baixa autoestima. A pessoa acha que nunca vai pensar que ela é capaz de fazer alguma coisa. Sempre está dependendo de alguém. Jesus realizou ocasionalmente e com justificativa. Agora, as ações que são para desenvolvimento, essa é muito importante também. Capacita o indivíduo para encontrar soluções duradouras. O que é essa capacitação? É você dar cursos de geração de renda, orientações básicas, encaminhar para o mercado de trabalho. Como eu disse anteriormente, nós fazemos o quê? Encaminhamos para que eles gozem dos direitos que eles têm como cidadãos. Nós temos aqui na ASA um formulário totalmente preenchido de todos os projetos que existem na cidade. Então, muitas vezes, a gente não está atendendo aquilo, mas encaminha para determinado lugar onde dá essa assistência. Promove a independência e a autossuficiência. O próprio beneficiário e os resultados determinam o fim do atendimento. Nós atendemos, no máximo, 3 meses, em situações como desemprego, doença, desajuste familiar, prisão. Então, são casos que a gente prolonga um pouquinho mais, mas sempre observando a melhoria, o avanço da família em relação à independência. Promove e restaura a dignidade. Muita gente fala assim, vai fazer um bazar para vender roupa. Sim, por que vender? Mas não estamos vendendo com preço de loja, nós estamos colocando um preço simbólico, para que a pessoa sinta que ela tenha capacidade, ela tenha o poder de compra. Isso faz muito bem para a pessoa. Foi o tipo de ação mais utilizada por Jesus. Eu acho que, na verdade, a gente muitas vezes fala, né, do amor de Cristo, fala do que Cristo fez, mas Deus tem uma forma especial de trabalhar com cada um de nós. E eu sei que todos os nossos voluntários que aqui estão têm um chamado. Deus os chamou e os capacitou para isso. Eu quero também aqui, nesse momento, dizer para os irmãos que existem pessoas que estão nos bastidores, voluntários que estão lá mensalmente, contribuindo conosco, para que a obra de Deus possa prosseguir. Seja você um voluntário também da ASA. Eu não sei se eu farei todo o aspecto, né, que nós temos, os projetos. Temos os projetos de mutirão de Páscoa. Esse projeto, ele é levantado alimentos, né, quando chega a Páscoa, né, e a gente vai distribuir para a comunidade carente. Temos também a campanha do agasalho, o varal solidário, o mutirão de Natal, atendimento psicológico, nós temos psicólogo aqui que atendem, nós temos o serviço social, suporte médico e bazar da economia, que é um dos nossos projetos para a geração de rendas. Nosso campo de atuação é nas igrejas e na comunidade. Nossos parceiros, Colégio Adventista, membros da igreja e simpatizantes da sociedade civil. Tem muita gente que não é adventista e colabora com a gente, porque gosta do nosso trabalho. Aqui nós temos algumas fotos e ações que nós realizamos durante esse semestre, está vendo?
móveis, né? Alimentos, medicamentos, bazar, mais um bazar, campanha da recolta de alimentos, varal solidário. Agora eu vou falar para vocês, durante esse semestre, o que foi feito. 40 cestas foram entregues. A nossa cesta pesa mais ou menos uns 20 quilos. E sempre a gente coloca também um material de limpeza. Temos 10 famílias que foram atendidas, 50 pessoas beneficiadas, 21 atendimentos psicológicos, 10 visitas domiciliares, além de medicamentos, gás, auxílio financeiro, estudo bíblico, orientação e encaminhamento social. Esse é o trabalho que nós fizemos durante esse semestre. Eu quero pedir para vocês que continuem orando por esse departamento, para que Deus nos dê capacidade, força, saúde, unidade, porque nenhum trabalho pode ser feito se houver desunião. Nós podemos pensar diferente, mas temos que agir em conformidade com uma palavra, que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, e eu gostaria que vocês fizessem mesmo, durante todo o tempo que vocês estiverem em oração, lembrar-se de nós. Muito obrigada. Quero convidar a igreja para que se coloque em pé. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso bom Pai, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Nós estamos aqui felizes, Senhor, por estarmos na tua casa, mas também continuando em tua presença. Aqui, Senhor, nós já estudamos a tua palavra através da lição da escola sabatina. Nós falamos, cantamos louvores e continuaremos a fazê-lo. E suplicamos que o Senhor aceite, porque fazemos unicamente para a honra e glória do teu nome. Logo mais, o teu servo e filho, o professor Luiz, irá abrir a tua palavra para nós. Pedimos que o Senhor permita que as palavras dele sejam as tuas palavras e que nós possamos aqui encontrar o que aqui viemos buscar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e as faltas que temos cometido contra Ti. No nome poderoso de Jesus. Amém. Pessoal da asa pode descer, pode bater asas agora, viu? Pode descer. Piadinha horrorosa essa, né? Se meu filho tivesse aqui, dizer, pai, que piadinha de velho é essa? Bom dia, igreja, tudo bem? Que bom que você está aqui, você é muito bem-vindo à casa de Deus. Você que veio visitar esta casa hoje, viu? Você que está aqui hoje como convidado de alguém, não tem o costume de estar aqui nesse espaço, nessa congregação, veio hoje pela primeira, segunda vez, terceira vez, você é muito bem-vindo. Somos todos família aqui, tá bom? Espero que você se sinta bem. Cada vez que você entrar por essas portas aqui, saiba que você está no lugar certo. Você está misturado aqui com um monte de gente que está igual a você, buscando a Deus, procurando ser mais semelhantes a Jesus e procurando corrigir as falhas, aí, as dificuldades da vida, se aproximando de Cristo, tá bom? Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco. Que bonito, né? Ver esse movimento da Igreja Adventista através da ADRA. Muito bom, irmã Alzira. Você que é a líder desse movimento aqui na nossa igreja. Primeiro, obrigado pelo convite para a gente partilhar a palavra, tá? Cadê a irmã Alzira? Irmã Alzira, cadê você, irmã Alzira? Está aí, tá ali, está conversando com alguém ali. E esse é um departamento importante da igreja, né? Que está diretamente linkado, como vocês viram aqui a explicação da irmã Alzira, a ASA, Ação Solidária Adventista, é uma área da igreja local que está diretamente linkada com a ADRA, que é o departamento da igreja adventista, que já tem uma natureza jurídica, né? E que atua aí em situações de catástrofe, calamidades, né? Reconhecida, a igreja adventista reconhecida
não só nacionalmente, mas mundialmente, por meio desta agência, da ADRA e das ações da ASA, como um braço forte aí para as agências governamentais que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade e nos momentos mais difíceis, né, que os municípios ou estados ou o país possa atravessar catástrofes e intempéries, enfim. Então, fica aí o convite da Igreja Adventista para você se envolver nesse ministério, tá bom? Ah, mas como que eu me envolvo nesse ministério? Ora, você já sabe. Como a ASA e a ADRA são as áreas da Igreja Adventista que concentram recursos para redistribuir para quem precisa, ora, a melhor maneira de você nos ajudar, de você ajudar a quem precisa, é canalizando, dirigindo os recursos que você tenha disponíveis para que esta agência faça a distribuição justa e necessária. Tá bom? Então, está aí a irmã Alzira, todo esse pessoal que estava de verde aqui, e não é verde à toa, né? Outra piadinha de velho, tá? Desculpa, mas é inevitável para mim. Você vê, a gente está parecendo uns periquitinhos aqui, todo mundo de verde, para bater asas e ajudar quem precisar. Tá legal? Então, dirija os recursos que você tiver disponíveis a esse departamento da igreja e, com certeza, e pode ficar sossegado sabendo que eles chegarão onde devem chegar, onde eles são mais necessários. Tá certo? Bom, quero abrir a palavra com você, e é óbvio que o tema que nós vamos estudar hoje da Palavra de Deus tem que ver necessariamente com o que faz a ASA, a Ação Solidária Adventista. Bom, como já foi dito aqui na frente, como a pista já foi dada para nós, né, esse departamento da igreja, tanto a ASA quanto a ADRA, são aqueles que talvez, de todos os departamentos que temos na igreja, talvez, uma visão muito particular minha, tá? Talvez seja aquele que mais se aproxima da prática do ministério de Cristo. Nós temos outros tantos departamentos na igreja, como de ação missionária, como de conservação dos membros, né, escola sabatina e etc. e tal, que são mais voltados para o cuidado da membresia, para o fortalecimento da igreja, das famílias da igreja, da vida espiritual de cada pessoa. Mas a ASA e a ADRA, assim como o Ministério das Possibilidades, que é um outro que em algum momento vai ter destaque aqui no culto também, em algum outro momento você vai ouvir falar desse ministério, que é muito lindo, e é análogo à ADRA, tá? O Ministério Adventista das Possibilidades, mas esses ministérios são aqueles que lidam diretamente com as necessidades mais básicas das pessoas que não estão aqui neste clube, né? Nesta comunidade. Então, quando a ASA está trabalhando em favor da comunidade, dos vizinhos da igreja, né, na minha opinião, ao meu ver, essa é uma expressão, uma continuidade do trabalho que nosso Senhor Jesus Cristo fazia. O Senhor Jesus sempre se aproximava das pessoas para ajudá-las, para transformar a vida delas de forma radical, mas ele começava pela necessidade básica das pessoas. Já parou para perceber isso? Jesus encontrava alguém que estava com fome, ele primeiro dava comida, e depois ele ministrava a palavra. O Senhor Jesus encontrava um aleijado e dizia assim, olha, levanta e anda. E aí ele tocava o coração dessa pessoa por meio da ação solidária. Entende? A ação solidária era um instrumento de aproximação de Cristo para com os demais. O Senhor Jesus encontrava alguém que estava triste, ferido, machucado, ele primeiro acolhia essa pessoa e aí curava a alma dessa pessoa usando esta aproximação como instrumento. Então, esse é um trabalho muito lindo. E se você parar para pensar um pouquinho, junto comigo, não vai ser muito difícil a gente associar trabalhos como esses de ação solidária à palavra amor. Vai ser difícil de associar? É uma associação quase que automática, natural, né?
Amor. Amar é fazer algo em benefício do outro. É esse o cerne do nosso papo de hoje. O amor. Uma vez que o amor deve ser a marca registrada na vida do cristão, eu preciso compartilhar com você certas angústias que eu sempre senti e que talvez você também sinta em relação a esta obrigatoriedade. Eu estou colocando aqui para você que está em casa aí, talvez não esteja vendo os meus gestos, tá? A esta obrigatoriedade, entre aspas, de o cristão amar ao próximo. Como assim obrigatoriedade? A palavra é essa mesma, obrigatoriedade de amar. Vou incomodar muito a sua mente hoje, viu? Primeiro eu vou perturbar bastante o seu juízo, como o meu já foi perturbado com esse tema, só que depois a própria palavra de Deus vai desatar esse nó. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, inclusive você que está em casa aí, que é bem-vindo também a essa transmissão, tá? Que Deus te abençoe. Esperamos que você esteja aqui com a gente, congregando presencialmente qualquer dia. Tá bom? Pega a tua Bíblia, bota pertinho de você e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós vamos abrir a tua palavra agora e queremos suplicar ao Senhor que nos fale. Mais uma vez nós fazemos esse pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pega aí a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. E nós vamos ler os versículos 34 e 35. João, capítulo 13, versos 34 e 35. O Senhor Jesus me chega com uma fala perturbadora, para mim, perturbadora, né? Porque nesse texto que a gente vai ler aqui, Cristo coloca como condição para nós sermos dele, para pertencermos a ele, o nosso envolvimento com uma terceira pessoa, com o outro. Quer dizer, a minha vida espiritual, o meu envolvimento com o nosso Senhor Jesus Cristo, o meu relacionamento com Deus, o nível de santidade que eu posso alcançar caminhando com Cristo, depende necessariamente do envolvimento de uma outra pessoa, de um terceiro nessa equação. Isso, para mim, quando eu era adolescente e tive contato com essa mensagem pela primeira vez, isso foi que atrapalhou tudo para mim. E eu pensei assim, poxa, mas quer dizer que o cristianismo, o meu relacionamento com Deus não tem que ver só comigo e com Ele? Por que tem que ter outro metido nessa história? Eu não tenho nada que ver com o outro, é cada um que se vire para cuidar de si, para se relacionar com Deus. A salvação é individual. O que eu tenho que depender, de alguma forma, de estar envolvido com uma outra pessoa que não seja Cristo para que a minha salvação ou minha perdição sejam seladas? Ah, irmão, isso aqui perturba demais a vida da gente quando a gente pensa nisso pela primeira vez. Achou aí? João, capítulo 13, versos 34 e 35. Eu vou ler, você acompanha aí na tua Bíblia. Diz assim, ó: novo mandamento vos dou, diz o Senhor Jesus, tá? Que vos ameis uns aos outros, para eu poder garantir que o meu relacionamento com Deus é saudável, é frutífero, que eu estou ligado à videira. Não basta apenas eu estar em comunhão com Ele, ser uma pessoa de oração, estar lendo a Bíblia todo dia, colocar Deus na frente de todos os meus planos, meus objetivos de vida. O Senhor Jesus está dizendo aqui que há um novo mandamento que Ele me dá, mais um, aliás, e que a observância deste mandamento, ou não observância, é que vai definir, no fim das contas, se eu sou de fato dele ou não. Se o meu relacionamento com ele é falso ou é verdadeiro.
se é raso, superficial ou é profundo. Você está começando a entender como esse assunto não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria e é um ponto de salvação. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, no verso 35 que você leu aí comigo. Nisso, as pessoas saberão que você é meu ou não. Nisto que? Se você amar o seu próximo, se vocês se amarem mutuamente, se vocês amarem uns aos outros. Aí você diz assim, puxa vida, não tem escapatória então, né? Sou obrigado a amar os outros. Se eu quero ser de Jesus, eu tenho que amar os outros. Não é mais só entre mim e ele, não é só mais entre eu e ele, não é só entre nós dois. Jesus parece que complicou um pouco as coisas aqui, mas ele não parou nisso aqui não, porque você pode até pensar assim comigo, bom, tudo bem, já que eu sou obrigado a amar os outros, vamos lá, vamos amar, né? Vou me aproximar das pessoas, procurar me dar bem com elas, fazer amizade com todo mundo, vou procurar ser amável e ser amoroso, procurar que me amem e vou também tentar amar quem eu puder. Só que aí a gente esbarra numa outra dificuldade, porque o Senhor Jesus, ele complica um pouco mais a situação logo adiante. Se já estava ruim, eu acho que ainda fica pior. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 22, verso 39. Mateus 22, 39. Como se não bastasse o Senhor Jesus me obrigar, nesse discurso dele aqui, a inserir alguém num assunto que deveria ser só meu e dele, só meu e de Cristo, já tem o próximo agora envolvido, eu tenho que amar o outro. E dá até para a gente tolerar isso, né? Porque se eu amo meu filho, eu já estou amando o outro, estou cumprindo o mandamento. Se eu amo a minha esposa ou meu marido, eu já estou amando o próximo, estou cumprindo o mandamento, cumpri o requisito. Se eu amo meus pais, meus irmãos, estou cumprindo o requisito. Então, ainda que seja incômodo ter que amar o outro para eu estar de bem com Deus, dá para levar, porque há pessoas que dá para amar. Só que aí Jesus vem agora, Mateus 22, 39, e o que ele diz aí? Você já achou aí? O que diz? Ele diz que não adianta não é só amar o outro, mas é fazer o quê? É amar o outro de que jeito? Diga! Já complicou um pouco mais, já piora um pouco a situação. Porque não é só você amar. Você tem que amar na mesma medida em que você se ama. Quer dizer, todo o bem que você quer para si, você tem que querer também para o outro. Não ficou um pouco mais difícil? Eu não sei o que você está pensando disso, mas para mim a situação só vai complicando. Porque o nosso senso de autopreservação já nos induz, desde novinhos, a procurar o melhor para nós. Já tem até hino que diz sobre isso. Quem não conhece aquele antigo hino que dizia assim, um hino bonito e muito solene, que dizia, farinha pouca. Como é que dizia o hino? Você conhece o hino, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem não conhecia o hino, fique sabendo, tá? Os mais novinhos aí não fazem ideia do que a gente que é mais velho está dizendo aqui, não conhece a referência. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, ou seja, primeiro eu cuido de mim. Se a condição for favorável, eu amo aos outros como eu me amo, distribuo o que eu tenho de forma igualitária. Agora, se na escassez, me diga, se na escassez, se no momento de dificuldade, de aperto, eu consigo gostar do outro do mesmo jeito que eu gosto de mim, como o Senhor Jesus está dizendo que eu tenho que fazer. Se eu só tenho um ovo para comer e estou há dias com fome, me diga se é fácil cozinhar esse ovo, cortar no meio e dar metade para o outro. E fazer isso de bom grado, feliz.
Você pode até fazer para poder fazer fita com alguém, para fazer média, para aparecer bem na câmera, nas câmeras, para agradar a comunidade, para causar boa impressão. Mas fazer isso feliz, não, eu quero que o outro seja tão feliz com essa banda de ovo aqui, como eu serei com a minha metade. Você entende que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você já ficou muito mais difícil de cumprir? Parece que a porta do céu está ficando mais estreita cada vez que Jesus toca nesse assunto de amor. Já não é só amar o outro para poder ser dele, pertencer a ele, mas é amar ao outro como? Puxa, do mesmo jeito que eu me amo. Já para mim, irmão, já cheguei quase que no limite da resistência aqui. Só que o Senhor Jesus ainda consegue tornar a coisa ainda pior. Meu Deus, fica pior. E quem estuda a Bíblia já sabe o que eu estou pensando aqui, o que eu vou dizer. Pega a sua... Vamos piorar, vou fechar a porta do céu um pouquinho mais para você, tá? Dificultar mais a tua entrada. Mateus, capítulo 5. Nós já estamos aí no capítulo 22, né? É só você voltar um pouquinho. Mateus, capítulo 5, e você vai ler comigo os versos 44 e 46. Essa aqui agora é para você dizer assim, ó, não dá mais para mim, vou levantar, vou embora para casa, porque realmente agora chegou no meu limite. Vou ficar em igreja mais não, esse negócio de ser crente, de andar com Jesus. Ele, em vez de facilitar as coisas para mim, ele vai me prejudicando, vai piorando cada vez mais a situação. Ah, mas o cristianismo é uma religião tão bonita, é a religião do amor. Olha que não é assim. No discurso é lindo dizer que a religião cristã, que o cristianismo é a religião do amor. Mas você está entendendo como é que esse negócio, quando sai do discurso e a gente começa a entender direito o que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, vai ficando cada vez mais complicado? Eu tenho que amar o outro se eu quero ser de Cristo, não é só comigo e com ele, é comigo, com ele e com o meu próximo. Beleza. Mas já não é só com o meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo do mesmo jeito, na mesma intensidade com a qual eu me amo. Na mesma medida. E aí vem o Senhor Jesus e me aparece com essa aqui, Mateus 5, 44, 45. Essa aqui, 44 e 46. Essa aqui é para desistir de vez, né? Ele diz assim, ó, mas eu lhes digo, isso aqui é a palavra do Senhor Jesus, tá? Ame quem que ele diz aí? Ame os seus... Oh, meu Deus do céu! Para que Jesus tinha que falar isso? Ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Se vocês... E aí Jesus desenvolve, né? Ele explica. Porque se você amar aquele que te ama, que recompensa você vai receber por isso? Que vantagem há, né? Que mérito há em amar, em fazer o bem, aquele que já te faz as mesmas coisas, aquele que te ama e também te beneficia. Ele diz, até os publicanos, publicano nessa época era o sujeito que cobrava impostos em nome de Roma, tá? Eram sujeitos, era das pessoas mais odiadas naquela região ali, em Israel, em Jerusalém, que era dominada pelos romanos, e os próprios compatriotas israelitas enriqueciam, alguns deles, né, trabalhando no fisco romano. Então, eram eles que cobravam os impostos dos seus próprios irmãos e oprimiam seus próprios compatriotas. Todo mundo odiava o publicano. Ninguém gostava do publicano. Por isso que Jesus está dizendo assim, ó, fazer isso, amar quem já te ama, gostar de quem gosta de você, fazer o bem para quem já te faz o bem, até esse povo que você mais odeia já faz. Até a pior das criaturas já faz isso. Até um publicano faz isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, se der um joinha, um oi, um like, né, abraçar e acolher apenas os seus irmãos, o que você vai estar fazendo demais, diz o Senhor Jesus? Aí ele diz, até os pagãos, que era outra turma que o judeu repelia também, quem não era judeu não valia nada, tá? Valia menos que pó, mas o Senhor Jesus está dizendo, até o pagão, até aquele que não é crente, até aquele que não é da sua religião, que você repudia, até esse vale mais.
Ele já faz isso. Que vantagem vai ter você se não amar o seu inimigo? Meu Deus, você entende que agora complicou? Como é que a salvação fica para mim e para você? Sabe por que eu estou colocando isso? Por quê? Porque por mais bonitinho, limpinho, encerado e cheiroso que a gente queira parecer, especialmente neste lugar e neste dia, porque o dia do sábado é o dia que a gente aparece com mais resplendor, com mais reluzência cristã. É o dia que a gente está arrumadinho de crente. É o dia que as nossas palavras são adequadas, né, à ocasião. É bom dia, feliz sábado, meu irmão querido, como eu te amo. Somos todos irmãos em Cristo. Mas quando a segunda-feira chega e a semana começa, é diferente. Lá no trabalho da gente, tem aquele que puxa o nosso tapete. Tem aquela pessoa que a gente não engole. Na família da gente, tem aquela pessoa que é horrível. Como dizem alguns, né, tem aquela íngua que é intragável. Tem aquele parente, aquele vizinho, aquele cunhado, aquele colega de trabalho que eu detesto. Eu não gosto nem de estar perto, só a voz da pessoa já me irrita. Tem aquela pessoa que me fez tanto mal, que já me prejudicou tanto na vida, que eu guardo mágoa dessa pessoa até hoje. Como que o Senhor Jesus está dizendo que se eu quero o céu, se eu tenho que ser dele, não basta só cuidar do meu próximo, não basta só amar ao meu próximo como a mim mesmo, mas ele está dizendo que eu tenho que amar aquele que me causa mal, por dentro e por fora, aquele que me prejudica, aquele que entristece a minha vida, que tira o meu sono, que me dá nojo. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, você deve estar pensando em alguém, né? Quem é que não tem? Quem é que não tem? Tem alguém que mexeu contigo? Se não agora, tem alguém que lá na tua infância, na tua adolescência, te marcou de uma forma tão ruim, tão negativa, que só lembrar dessa pessoa já te faz mal. E aí me vem o Senhor Jesus e diz assim: você quer ir para o céu? Você quer ser salvo? Você quer ser meu? Pois você tem que amar esse aí que te dá nojo, que te dá embrulho no estômago só de lembrar dessa pessoa. Aí a gente vem aqui, faz um movimento desse, é a asa, é a adra, vamos amar as pessoas. Amar quem a gente não conhece é tranquilo, né? É chegar lá fora, dar uma cesta básica para alguém, um agasalho para quem você nunca viu. Mas apertar a mão, não precisa nem dar dinheiro, nem agasalho, nem nada, mas só apertar a mão daquele que te causa embrulho no estômago é tão fácil quanto fazer uma compra de mês e dar para alguém? Não é. É mais sofrido apertar a mão de quem te maltrata, de quem você tem raiva, do que você gastar uma nota preta com alguém que você não conhece para poder ajudar essa pessoa que é um estranho. Só que o que o Senhor Jesus está dizendo, que dá um prato de comida ou um agasalho para quem nunca te fez mal, isso até os publicanos fazem. Até o fariseu faz. Até o pagão faz. Que vantagem há? Aí você faz isso porque você se sente um pouquinho melhor, um pouquinho mais cristão, se sente bem, você deu uma esmola, diz assim, nossa, como é bom ajudar as pessoas. Aí você vai para casa todo contentinho, né? Todo feliz, se sentindo um pouquinho mais perto do céu, porque você mereceu, né? Merece um afago de Cristo, porque você fez o bem a alguém. Só que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, muito bem, parabéns porque você deu sua esmola, parabéns porque você cuidou do seu irmão que está com necessidade. Só que se você quer ser meu de verdade, você tem que ir além disso. Você tem que amar. Ele não está dizendo só fazer um agrado, não. Você tem que amar o seu inimigo. E aí, como que a gente desenrola esse nó agora? Me diga. Não embolou o meio de campo?
Você entendeu por que que eu, na adolescência, quando comecei a pensar nessas coisas, eu falei assim, esse negócio de ser crente não dá para mim não. Não consigo amar nesse nível. E eu vivi assim, com essa angústia no coração por muito tempo, porque há pessoas na minha vida pelas quais eu guardo mágoa até hoje. E eu acho que você deve ter gente assim também. Gente que você faz questão de não sentar junto, de não estar no mesmo ambiente. Aí você diz assim, bom, já melhorou para mim agora, né? Porque se o pregador está admitindo que ele também, ele está aqui falando para nós esse negócio, e ele mesmo tem gente que ele não consegue também tragar. Mas aí, sabe, quando foi que o meu coração se acalmou? No dia que eu entendi o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Veja, para nós, especialmente para nós ocidentais, né? A gente trata o amor como um sentimento. Quando a gente fala em amor, a gente pensa em bons sentimentos. Como eu amo fulano. Amar ao outro significa sentir coisas boas pelo outro, ter afeto pelo outro. Por isso que para nós é tão difícil entender o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Mas em nenhum momento, e agora eu vou deixar o seu coração um pouquinho mais sossegado, se você estava agoniado até agora, eu vou compartilhar com você o que acalmou meu coração, tá? Em nenhum momento o Senhor Jesus está dizendo para você sentir coisas boas pelo outro. Não é esse o amor de que Cristo está falando. Como não? Como é que você pode dizer isso? Bom, vamos lá. Vamos tentar desatar esse nó, ou pelo menos afrouxá-lo. Você vai encontrar lá no livro de Lucas. A gente não vai ler, mas eu vou te dar como lição de casa o livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 30, tá bom? Você vai anotar aí, ou no seu celular, ou vai abrir agora, se quiser, já anotar na sua Bíblia. Lucas 10, do verso 30 para frente. Nesse texto, Jesus... Pessoal da mídia, eu posso descer aqui? Vocês se viram aí para me acompanhar? Nesse texto, o Senhor Jesus conta uma história, uma parábola, tá? Que eu nem sei se é realmente uma parábola. Talvez tenha sido alguma situação que o próprio Senhor Jesus tenha visto, presenciado, ou tenha sabido que tenha ocorrido e aproveitou, mas como ninguém sabia o que o Senhor Jesus sabia, a gente acaba acreditando que é uma parábola. Mas eu tenho para mim que foi alguma experiência que ele visualizou. Tá? O Senhor Jesus conta a parábola do tal do bom samaritano. Bom, todo mundo já deve ter ouvido, quem estuda e quem não estuda a Bíblia, já deve ter ouvido essa expressão, né? O bom samaritano. O bom samaritano é essa personagem da história que Cristo contou, da parábola que Cristo contou. Quem era o tal do bom samaritano? Era o seguinte, antes de dizer quem era o bom samaritano, deixa eu dizer quem eram os samaritanos. Tá? Os samaritanos eram parentes dos judeus. Tá legal? Muito tempo atrás, antes de Jesus, eu não sei precisar quanto tempo aí, mas cerca de, 600, 500, 600 anos antes, aconteceu o tal do grande cisma, né, do Oriente. Foi quando as 12 tribos de Israel racharam em dois grandes grupos. Israel era um povo só. Quando morre Salomão, que era quem mantinha o reino unido, né, mantinha a coesão do reino, morre Salomão, o filho dele assume no lugar, e o filho dele foi um governante muito ruim, um péssimo estadista, um sujeito muito ruim em lidar com questões diplomáticas difíceis. E aí o que acontece? O povo rachou no meio. Foram 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Formaram 2 países independentes. Tá bom? Ficou Judá de um lado, Judá era a capital, Jerusalém era a capital desse reino chamado Reino do Sul,
onde ficaram as duas tribos, Judá e Benjamim, e no outro lado ficaram os outros 10 irmãos, as outras 10 tribos formando o reino do norte, cuja capital era Samaria. Com o tempo, o que aconteceu? O povo de Judá e Benjamim, o reino do sul, continuou, mesmo aos trancos e barrancos, observando os mesmos mandamentos, observando a mesma religião que eles tinham aprendido dos seus pais, etc. e tal. Já o pessoal do norte, as outras 10 tribos, eles começaram a se degenerar espiritualmente, religiosamente. Tá? Começaram a adorar outros deuses, aderir como é que se diz? Fugiu a palavra, quando se adora muitos deuses, é politeísmo. Começaram a aderir ao politeísmo dos povos em redor, e aí, de modo que o pessoal do sul passou a odiar o pessoal do norte. Samaria era o centro, o foco desse ódio, porque era a capital daquele reino. Tá? E o tempo foi passando, e os dois irmãos, as tribos irmãs, foram se separando cada vez mais. O pessoal do norte era tido como pessoal pervertido, horroroso, nojento, deplorável, com quem a turma limpinha, cheirosa e religiosa do sul não queria nem conversa. Então, o judeu aprendeu, desde pequenininho, a odiar o samaritano, ou os irmãos do norte. Tá certo? Entendido aí? Esse era o contexto dessa história que Jesus contou. E Jesus diz assim, olha... Jesus começou a contar essa história, tá? Agora eu volto para Jesus e vamos retomar a partir daí. E Jesus contando a história diz assim, olha, um certo homem judeu, vai fazer uma viagem por uma estrada perigosa, e aí os ladrões dão em cima dele dessa estrada, tomam tudo dele, batem nele, machucam ele, deixam ele quase morto no chão. Jesus contando a parábola, tá bem? E aí passou um outro judeu, olhou e não deu socorro. Passou mais um judeu, olhou, meneou com a cabeça assim, lamentou, nossa, que triste, machucaram meu irmão, mas vou sair daqui, porque vai que os ladrões estão por aqui ainda, e não, ninguém, passou um monte de judeu e não deu socorro. E aí Jesus conta nesta história que aí veio um tal de um samaritano. O samaritano, que era odiado pelo judeu, e muito provavelmente o odiava também, né, porque não é difícil a gente odiar, quem nos odeia demonstra ódio por nós. Mesmo que o outro não tenha me feito nada, só dele não gostar de mim, eu já deixo de gostar dele também. Né? Não é assim que a gente é? E aí Jesus diz que veio passando esse samaritano por ali e viu o judeu no chão todo machucado. O mesmo judeu que outros judeus já tinham visto. Tenta imaginar aqui comigo. Se o samaritano estava passando pela mesma estrada que o judeu estava passando, provavelmente eles devem ter parado no mesmo Graal, no mesmo posto... no mesmo posto Ipiranga, sei lá, no mesmo ponto. A gente sempre não tem aquele lugarzinho que todo mundo dá uma paradinha, aquele lugar especial para você dar uma abastecida ali e continuar a viagem, né? Eu imagino, já estou ampliando a história aqui, tá? Senhor Jesus, eu não estou inventando, só estou aqui, só para o senhor saber, estou aqui imaginando. E eu imagino que nessa paradinha entra um samaritano e está um grupo de judeus lá. Você acha que o samaritano deve ter sido recebido como no posto Ipiranga? É claro, com desdém, com expressões de repulsa, de nojo, etc. Como sempre foi. Como sempre foi. O samaritano tinha todos os motivos para odiar quem fazia mal a ele. Quem humilhava, quem ridicularizava ele em público. Porém, quando o samaritano passa pela estrada e vê aquele sujeito lá todo arrebentado no chão, que foi o mesmo que estava criticando e chacoteando dele lá no posto Ipiranga há pouco tempo atrás, esse samaritano foi o único que deu socorro para o sujeito. Aí Jesus diz que o samaritano foi lá, pegou o cara, limpou os ferimentos dele, colocou o sujeito em cima da sua própria montaria, foi carregando seu burrinho até a próxima estalagem. Quer dizer, ele se vulnerabilizou ainda mais, né? Porque se o ladrão está nessa estrada e ele está andando a pé, carregando o burrinho, ele vai mais lento e fica mais sujeito a todos os perigos. Mas mesmo assim ele fez isso. E Jesus diz que o samaritano, chegando na próxima cidadezinha lá, entregou o judeu em algum lugar para cuidarem dele, ainda deixou um dinheirinho para cobrir despesas eventuais. E ainda disse que passaria na volta para saber, se tiver mais alguma despesa que esse dinheiro não cobriu, eu pago.
E aí Jesus pergunta no fim dessa história, quem foi o próximo daquele homem ali que estava no chão? E aí foi difícil para aquela turma dizer assim, para os judeus que estavam ouvindo a história de Cristo, né, dizerem, quem cuidou dele realmente foi o samaritano. Ele foi melhor do que o judeu, né? Ele foi mais gente boa do que o judeu nessa história. Só que o samaritano, vamos combinar aqui, dificilmente fez isso tudo pelo judeu, porque olhou para ele e teve bons sentimentos. Nossa, como eu amo esse judeu que estava agora há pouco me cuspindo, me xingando lá no posto Ipiranga. Entende que é só a gente começar a pensar um pouquinho no que está escrito na Bíblia e cavucar, e o Espírito Santo vai dizendo para a gente o que tem que dizer. Irmãos, eu li há muitos anos um livro que virou modinha na época, e muitos aqui devem ter lido, acho que o James Hunter é o autor, um livro que virou modinha no mundo corporativo, chamado O Monge e o Executivo. Não sei quem leu, quem lembra. Leram? O Monge e o Executivo. Um livro interessante, porque não é um livro religioso. Quem leu o livro vai lembrar do que eu vou dizer agora. Como é que se diz? O livro, a história do livro é assim, o cenário, né, é o seguinte, é uma turma que está em volta de uma mesa, conversando, trocando ideias e discutindo assuntos que são mais ligados ao mundo corporativo. Tá? Um dos personagens dessa conversa, que estava ali nessa conversa, diz assim, olha, a liderança verdadeira, a que vale a pena, é aquela que serve, é aquela que ama. É um livro mais voltado para a gestão e liderança, tá? Por isso que tem essa narrativa. É aquela que ama, é aquela que serve. E aí esse personagem amplia, diz assim, mas o amor de que o Senhor Jesus trata, veja, nem é um livro religioso, tá? Mas usa a religião, o cristianismo especialmente, como ponto de partida ali, como tema gerador para a discussão. E esse personagem diz assim, o amor que Jesus ensinou não é sentimento, não. O amor que Jesus ensinou é a ação em favor do outro. Não é o que você sente pelo outro, mas é o que você faz pelo outro, independentemente do que você sinta por ele. Aí, nesta hora, quando eu li isso, não sei se você já viu aquele memezinho que tem circulando na internet, né? Minha mente fez assim, ó. Eureka. Nunca foi sobre sentimento. Porque o Senhor Deus sabe que nós não valemos absolutamente. O próprio Deus diz que olha para nós, conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos apenas pó. O próprio Senhor Jesus diz, olha, eu olho para esse mundo e não encontro nele nenhum justo sequer. Não tem ninguém bom entre nós, não. Capaz de olhar para alguém que te maltrata, que te espizinha, que te chateia, que puxa o teu tapete, que te prejudica. Você olhar para essa pessoa e dizer assim, com tudo isso, eu decidi que eu vou gostar dessa pessoa. A gente não consegue fazer isso. É impossível para nós, na nossa pecaminosidade, decidir que tipo de sentimento a gente vai ter por alguém. Tem gente que a gente deveria odiar pelo que a pessoa é e pelo que a pessoa faz, mas a gente não consegue odiar. A gente ama mesmo a pessoa não valendo nada. E aí você pode até pensar assim, nossa, como eu gostaria de ter raiva de fulano, mas eu não consigo. A gente não consegue controlar sentimento. O mesmo vale para os sentimentos ruins. Não dá para você olhar para alguém que só te prejudica, te faz mal, sabe? E olhar para essa pessoa e dizer assim, quer saber de uma? Eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu decidi que eu vou gostar de fulano, lá no fundo do meu coração. A gente pode até agir como se fosse, mas lá no fundo é falsidade, é mentira. Você finge que está gostando de alguém, mas lá no fundo você não gosta. E Deus sabe dessa nossa dificuldade. Enquanto nós estivermos nesse mundo, para nós será impossível amar, tratando dessa palavra amor como sinônimo de gostar de bons sentimentos, tá? De sentir coisas boas e positivas.
Não é isso que... Deus não pede coisas impossíveis para nós. Ele não pediria para mim amar alguém que só me fez mal e me prejudicou, já que Ele sabe que a minha natureza ruim, pecaminosa, jamais me permitiria amar nesse nível. Então, o que o Senhor Jesus está pedindo para eu fazer quando Ele diz, ame até mesmo o seu inimigo? Ele está dizendo para eu fazer isso que a asa está pedindo para a gente fazer. É você fazer o bem para aquele que te faz mal, para aquele que você odeia. Eu sei que ódio é uma palavra forte, mas é a que melhor ilustra nosso papo aqui. Sabe aquela pessoa que não merece nada de você, além de um safanão, ou então a indiferença? O Senhor Jesus está dizendo para você fazer o bem para este. É para aquele colega do colégio que fica te isolando, que fica rindo de você, que pratica bullying contigo. Esse é um papo que eu preciso ter com os meninos na escola, viu? Vai fazer bem para eles, né? É aquele colega de trabalho que fica falando mal de você para o chefe, fica tentando te queimar, te sujar, te prejudicar, te derrubar na empresa. É aquele funcionário que você tem lá na tua equipe, que ele é até bom, é produtivo, você não manda ele embora porque ele produz, mas é aquele que fica, você sabe que pelos cantos ele fica falando mal, insuflando a turma para o mal, fazendo fofoca. Sabe o que eu quero dizer? É aquele parente que ninguém quer conversa com ele, mas ele precisa de ajuda e de socorro. É dessa pessoa que o Senhor Jesus está falando. Fazer o bem para o outro, praticar atos de bondade para com o outro, isso é o amor que Cristo está pedindo para a gente praticar. Quando ele diz assim, olha, ame o seu inimigo, agora fica mais fácil da gente entender e dá até uma leveza no coração, não sei você, mas eu me sinto assim. O Senhor Jesus não está dizendo, olha, goste do outro de todo o seu coração. Não é isso que Ele está falando, não. Faça para aquele de quem você não gosta o mesmo bem que você gostaria que fizessem a você. Você não precisa gostar dele. O que você tem que fazer é amá-lo qual é a palavra que está vindo na minha cabeça aqui? Me ajuda? Na prática. Não é no discurso, nem no sentimento. No discurso é fácil, mas é mentira. No sentimento é impossível. Nenhuma das duas coisas serve para Deus. Mas amar na prática, sim. Foi o que o samaritano fez. O sujeito que desprezava, que fazia mal para ele, o samaritano olhou e deve ter pensado assim, se eu fosse samaritano, eu teria pensado, toma aí, papudo. Se eu tivesse coragem, eu mesmo que tinha ali arrebentado todinho desse jeito aí. Ainda bem que fizeram por mim. Mas eu não vou fazer isso com você, não. Está precisando de ajuda? Te odeio, te detesto, não gosto de você. Mas já que você precisa de socorro, eu vou lhe dar esse socorro. Vem cá. Aí pegou o cara, limpou as feridas, botou no burrinho dele, levou e cuidou. Aí você diz assim, mas professor, isso é difícil de fazer. É difícil. Mas não é? Sabe o que é impossível? Impossível é gostar de verdade dele. Ter bons sentimentos por ele. Isso é impossível. Mas agir, praticar atos de amor para com ele, mesmo não gostando dele, isso é possível. Por isso que Deus pede para mim e para você fazermos aquilo que é possível. Enquanto eu e você fazemos o que é possível, aí a gente abre espaço para Deus fazer o milagre. Se gostar do outro, se gostar daquele a quem você para o qual você está praticando bem, é impossível, se gostar dele é impossível, mas você abriu o caminho para Deus trabalhar, aí Deus pode operar o milagre de, quem sabe, até desmanchar esse sentimento ruim, negativo que você tem pelo outro. E quem sabe um dia até aconteceu o milagre de você gostar daquela pessoa, mas quem faz isso é Deus, não é você. O que eu faço, o que eu posso fazer é abrir caminho para Deus agir, fazendo o que é a mim possível fazer. Detesto aquele meu cunhado problemático. Não quero nem conversa com ele, não quero ele dentro da minha casa. Mas se ele estiver precisando de ajuda, eu vou ser o primeiro a ajudar. Porque o Senhor Jesus me disse para eu amar até aqueles que eu não gosto. Quem que eu gosto menos? Deixa eu ver na minha família. Quem eu gosto menos é fulano. Esse é que eu vou ajudar mais.
Quem no meu trabalho é o mais problemático? É esse que vai ser o alvo das minhas benfeitorias, mesmo eu não gostando dele. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que assim você será conhecido como sendo de Cristo ou não. Assim como? Fazendo bem mesmo para com aqueles de quem você não gosta. Amando o seu inimigo. Você entende? Você não tem que deixar de ser inimigo dele. Você não tem esse compromisso. Olha que maravilha, olha que leveza que isso vai dar para a tua vida e para o teu coração. Você não precisa deixar de ser inimigo do outro, não. Você só precisa amá-lo, entendendo que o conceito de amor aqui é ação, não é sentimento. Você não tem que deixar de não gostar do outro. Até porque você não consegue fazer isso. Isso é obra de, repito, de milagre. Mas fazer o bem pelo outro, mesmo odiando ele, você consegue. E é isso que Cristo está pedindo para você fazer. Você passou na rua, viu um cachaceiro, ficou com nojo dele. Você não precisa abraçar e dizer assim, meu irmão, mas fazer o que ele precisa, o que ele necessita naquele momento. Você pode fazer isso, mesmo não gostando do cheiro dele, não gostando da cara dele, você pode fazer ou não pode? Pode. É isso que Deus está pedindo para eu e você fazermos. A ASA, a ADRA, são a seção da Igreja Adventista que cuida, nos ajuda a fazer isso. Tá? Por isso que hoje é um dia que a gente está celebrando esses departamentos e a ação deles. Mas o pedido de Deus para mim e para você vai muito além de qualquer ação institucional. Tem que ver com aquele parente que vai te impedir de ir para o céu porque você prefere isolar ele, porque você não gosta dele, você prefere ignorá-lo, você prefere ficar de longe vendo ele passando sufoco e vendo ele se afogar nos problemas, sabendo que você pode ajudá-lo, mas porque você não gosta dele, você não vai ajudar. O que Jesus pede é para que eu cuide justamente desse de quem eu não gosto. Porque cuidar de quem eu gosto, repetindo as palavras de Cristo, é fácil. Qualquer publicano faz isso. Qualquer miserável faz isso. Pior pessoa do mundo é pelos seus. Faz o bem para as pessoas que lhe fazem o bem também. Cuida de quem ele gosta. Mas se você só cuidar de quem você gosta, diz o Senhor Jesus, de que isso lhe aproveitará? Mas as pessoas vão saber, as pessoas, o céu, o universo vai saber se você é de Cristo mesmo ou não, se você fizer o bem mesmo para aqueles de quem você não gosta. E não ficar esperando agradecimento de ninguém, não. Porque não é para a pessoa que você está fazendo. Está fazendo cumprindo a ordem do Mestre. E aí, enquanto você pratica o bem para com aquele que você detesta, você dá espaço para Deus fazer o milagre de, aos poucos, ir te fazendo deixar de detestá-lo. Que tal? Aí já dá para a gente ir para casa pensando assim, a porta do céu já não está mais tão fechada para mim. Dá para ir para casa pensando assim ou não? Sim ou não? Que Deus abençoe você e dê a você e a mim esse entendimento. O Senhor Jesus pediu para mim e para você, ame as pessoas. Mas, sobretudo, ame aqueles que não merecem ser amados. Sabe como é o nome disso? Amar quem não merece ser amado, abençoar quem não merece bênção, beneficiar quem não merece benefício. Como é o nome disso? Você sabe o nome disso? Me ajuda? Uma misericórdia, amor, beleza, mas tem uma palavra que é a palavra, graça. Isso é a graça. Não foi o que Cristo fez por mim, por você? O que eu e você merecemos para Ele fazer o que fez por nós? O que Ele está dizendo para mim e para você é o seguinte, a graça que você recebeu, de eu fazer tudo por você, dar inclusive a minha própria vida, mesmo sem você merecer nada, faça isso pelo outro. É isso que eu quero que você faça, diz o Senhor Jesus. Haja com graça, porque de graça você recebeu, como é que diz o texto? De graça? Que Deus te abençoe, tá? A gente vai ouvir uma música, olha como é que vai acontecer agora. A gente vai ouvir uma música, você vai fazer os teus ajustes com Deus aí. Senhor, me ajuda a chegar perto dessa pessoa que eu detesto, Senhor, não gosto dela. Que bom que eu não preciso gostar mais dela, o Senhor me disse agora. Isso me alivia, diga para Deus, me alivia saber que eu não preciso fazer força para gostar de fulano, mas eu posso amar fulano, fazendo bem, fazendo tudo que eu puder para essa pessoa se dar bem na vida, mesmo não gostando dela.
Mas, Senhor, enquanto eu faço isso, opera o milagre em mim, tira a mágoa do meu coração. Aí Deus é que vai fazer o milagre, se Ele quiser. Deus te abençoe. Depois disso, ninguém sai. Depois da música, a gente vai orar, você vai sentar de novo. Nós só vamos sair depois que sair todo mundo aqui, o pessoal das bandeiras, toda aquela turma que entrou aqui vai sair primeiro, em respeito aos símbolos que estão aqui atrás, e aí depois a gente está despedido, tá bom? Provérbios 31, verso 6 e verso 7 diz: a bebida forte é para os pobres, para que eles se esqueçam da sua angústia e pobreza. Às vezes, uma moedinha ou outra que a gente tem no carro, a gente fecha os olhos, ou vira o rosto para as pessoas. Às vezes, aquele corote que vai aliviar a tristeza dela está na palavra de Deus. Provérbios 31, versos 6 e 7. Não vamos montar uma adega para ninguém, jamais, mas nunca virar o rosto para o pobre e necessitado. Em algum lugar, alguém caminha, um coração deseja somente um pouco de atenção. E na escuridão da noite fria, sozinho está sofrendo, chorando um sonho que se foi. Só Jesus pode mudar a vida, mas quero usar você e eu. Vamos hoje então servi-lo, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos ser a luz em meio às trevas, um calor a quem tem frio, um sorriso, uma canção, a palavra de consolo para o coração. Para Deus não há um favorito, nem mesmo pobre ou rico. Para Ele todos são iguais. Pela fé nós divisamos um futuro sem fronteira, onde todos nós seremos um em Jesus. Se nós nos tornaremos de fato irmãos de um mesmo sangue, o sangue que nos redimiu. Vamos hoje então servi-lo, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos ser a luz em meio às trevas, o calor a quem tem frio, um sorriso, uma canção, a palavra de consolo para o coração. Só o amor pode quebrar as barreiras que insistem em separar-nos um dos outros. Esse amor pode curar intrigas e feridas, as feridas. Vamos hoje então servi-lo, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos ser a luz em meio às trevas, o calor a quem tem frio, um sorriso, uma canção, a palavra de consolo para o coração.
então servi-lo, espalhando amor a quem precisa. Nós podemos ser a luz em meio às trevas, o calor a quem tem frio, sorriso, uma canção, a palavra de consolo para o coração, para o coração. Alô. Uma vez eu encontrei, já vamos orar, tá? Não se aveste, não. Nós vamos orar. Uma vez eu encontrei uma dessas pessoas que me marcaram muito negativamente na minha infância. Alguém que por quem eu passei a vida inteira guardando mágoa. E eu confesso que até hoje não gosto muito dessa alma, não. Se tiver um banco aqui, um espaço aqui do lado dela e outro ali, eu prefiro sentar lá. Prefiro. Porém, um dia, essa alma precisou de um abraço. Não precisou de dinheiro, não precisou de... Só um abraço. Estava sofrendo, estava mal, estava triste. E eu me lembro que minha mãe disse assim: ô meu filho, não trate mal sua tia, não. Eu digo, não vou tratar mal, eu não vou tratar de jeito nenhum. Me avisa quando ela não estiver mais em casa, que aí eu vou para casa, que eu não queria nem encontrar com ela lá. Aí minha mãe dizia, não faça isso não, meu filho, minha mãe não é crente, tá? E o Espírito Santo usando a minha mãe, que não é crente, para poder dar uma paulada na cabeça do crente, né? Não faz isso não, meu filho. Sabe o que eu fiz? Eu fui para casa. Ai, como foi difícil dar aquele abraço, irmão. Meu Deus, eu abracei a tia. E quando eu abracei a tia me abraçou. Eu acho que ela lembrou assim, nossa, quanto mal eu fiz para esse menino quando ele era pequeno. Ela se desmanchou, começou a chorar. Eu com o coração duro, né, não estava nem aí. Mas ela começou a chorar. E me apertou e me abraçou, e ela só dizia assim, ô meu filho, ô meu filho. Eu acho que ela não tinha força para dizer me perdoe, né? Ela dizia, ô meu filho, ô meu filho. Eu abracei a tia, daqui a pouco aquele abraço de raiva, de nojo, foi sumindo, foi desaparecendo. Eu acabei de dizer para você que não é uma história linda de amor, não, tá? Eu acabei de falar que se ela estiver sentada aqui, eu sento no outro, não falei isso? Não é falsidade. Mas Deus foi operando o milagre de remover a ojeriza. Entende? Tudo que aquela tia precisava era que eu a amasse. E amá-la naquele momento foi só dar um abraço. Ela se sentiu perdoada. E talvez aquilo tenha sido o ponto de virada na história dela com Deus. E eu não sei, pode ter sido. Se você precisa pedir a Deus que te ensine a amar neste nível, te dê forças. Está escrito lá em Filipenses 2,13 assim, olha, que Deus é aquele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Você pode ter força para realizar, mas pode não ter força nem para querer, não tem nem vontade disso eu tenho. Então o milagre que você precisa não é o de realizar, o milagre que você precisa é o de querer, porque poder fazer você pode. Então, se você precisa desse milagre na sua vida, Senhor, me ajuda, opera em mim o milagre de querer fazer isso que o Senhor está me dizendo nessa manhã para fazer. Quer fazer o bem mesmo para aquele que me machucou, de quem eu não gosto, porque eu não tenho a menor simpatia. Se você precisa disso, vamos orar, fique de pé e a gente vai junto fazer essa oração para encerrar. Oremos. Grande Deus, nós vamos para casa agora. Vamos para as nossas famílias, para os nossos lares, e a gente vai refletindo no que a gente ouviu aqui. Enquanto estivermos voltando para casa, no silêncio do carro ou dos nossos pensamentos, Senhor, trabalha no nosso coração, para que
nenhuma mágoa, nenhum preconceito nos impeça de herdar o céu, mas que o Senhor nos ajude a amar mesmo aqueles pelos quais nós não temos a menor simpatia. Que assim como o Senhor Jesus nos ensinou naquela parábola que ele contou do samaritano, que a gente faça o bem às pessoas, tanto no nível pessoal, individual, quanto colaborando com os organismos da igreja, como a ASA, a ADRA, para alcançar mais pessoas. Que o Senhor fortaleça esse ministério, esses ministérios da igreja, mas, sobretudo, que o Senhor nos fortaleça enquanto teus filhos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí você senta e depois...